Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Um grande abraço a todos vocês. Eu peço só que baixem o meu retorno um pouquinho, que a minha garganta já estourou e o ouvido não pode. Obrigado, pessoal da técnica comandado pelo Miqueias Tomás. Valeu, Miqueias. Abraço, Paulinho, que está com a gente também aí. Nós estamos começando hoje o nosso programa, abrindo a semana de entrevistas aqui na sua Rádio Cavoque. Eu lembro a você que o titular do programa, querido Pitanga, grande abraço, Renato Pitanga, ele está naquela preparação para a cirurgia que semana passada ele ficou de fazer. Houve uma situação que ele não fez e agora ele já está se preparando. E olha aqui, Pitanga, a gente está torcendo por você, meu irmão, que dê tudo certo, fica na paz, vamos que vamos aqui, a gente vai tentar substituir você, tá bem? E hoje o nosso convidado é o Luiz Mário de Oliveira Peixoto. Esse homem tem história na medicina aqui no nosso estado. Aos 68 anos, ele continua médico cardiologista. Formado em medicina pela FMUA em 1977, especialista em cirurgia cardíaca e cardiologia clínica, com formação no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do estado de São Paulo. O nosso convidado sempre esteve na vanguarda da cardiologia no estado do Amazonas, com seu pioneirismo na cardiologia aqui do nosso estado. E ao longo dessa entrevista você vai saber por quê. Criou a primeira UTI móvel do estado. Hoje a gente vê em propaganda, né? UTI móvel ali e acolá. Foi esse homem que criou. E também a primeira ambulância com suporte de vida no estado do Amazonas. Sabe quando isso? 1987. O nosso entrevistado também criou o primeiro serviço de UTI aérea da região norte do país, junto a Rico Táxi Aéreo, em 1988. Isso ajudou a salvar muitas vidas. Ele também é responsável pela criação e pela implantação de um outro serviço que eu vou falar agora. Você vai dizer, não acredito, foi esse homem aí? Foi. Telemedicina. Não tinha isso aqui. E ele, quem criou, em cardiologia no Brasil, em setembro do ano 2000, implantado aqui no Amazonas por ele. Dr. Luiz Mário Peixoto, ele é médico por profissão, mas é um aviador por opção de lazer. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Na aviação, ele preside o Aeroclube do Amazonas, onde já foi diretor social, financeiro, vice-presidente por 14 anos, presidente por 8 anos, vice-presidente de novo por 6 anos e atualmente encontra-se novamente como presidente do ACA, Aeroclube do Amazonas. Dr. Luiz Mário é o proprietário e diretor médico da Clinicor. Ele é a clínica cardiológica de Manaus. E é o cara que teve uma inspiração da mulher. A mulher criou e incentivou a criação da Cavoque um ano atrás. Ele olhou a ideia, pensou e disse assim, estou junto. O cara que criou a Cavoque pelo incentivo da nossa outra convidada que aqui está, que é a doutora Eliane Peixoto. Então, doutor Luiz Mário de Oliveira Peixoto, muito obrigado pela participação do senhor. O senhor, quando recebeu o convite do seu sócio aqui na Cavoque, que chegou um ano depois da criação da rádio, Milton de Magalhães Cordeiro, que ele disse, vamos entrevistar hoje o doutor Luiz Mário. Eu falei, caramba, o homem está cheio de coisa aí, será que dá? Vou lá com ele. E o senhor está aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter me convidado, é uma satisfação muito grande eu estar aqui hoje como entrevistado na nossa rádio, tá entendendo? E eu vou querer que esta entrevista seja uma entrevista sem tempo para acabar. Opa, eu gosto hoje, assim. Como essa nossa... Você tem que dar só uma pausa para Nossa Senhora. Sem problema. 6 horas da tarde nós vamos rezar a Ave Maria, que é da Nossa Senhora. Mas esse programa é um programa que é a hora do rush, e aqui em Manaus o rush começa às 5 horas, 5 e meia, e vai até pelo menos às 7 e meia, 8 horas. Pelo menos eu moro na Ponta Negra e é assim que funciona. Então nós vamos fazendo os blocos
E conforme for, a gente vai gravando os blocos e a gente pode passar essa entrevista em várias outras situações. Bem, É um prazer imenso aqui junto. Obrigado, Patrick, por estar aqui. Milton, muito obrigado. Eliane, minha esposa, também, muito obrigado. E o Luiz Augusto, meu filho, que é do programa Estou Careca de Saber, está aqui conosco também. Interessante que já chegou a uma certa idade, senhor, e não ficou careca, né? Né, pra ver. É que eu não tenho preocupação, não faço nada. Não, tem nada. Bom, com a licença dos amigos que fazem parte aqui da nossa bancada, eu vou passar a primeira pergunta, né, para a doutora Eliane Peixoto. Afinal de contas, ela lá atrás imaginou uma rádio, a Rádio Cavoque. Então a criação é dela e o doutor Luiz Mário entendeu a proposta e criou a Rádio Cavoque. Então, doutora Eliane Peixoto, por gentileza. Olha, quer dizer que eu vou inaugurar, vou estrear a hora do Rush hoje. A primeira pergunta é minha para o entrevistado? Exatamente. Então, bora lá. Eu sempre tive, começando a falar aí de medicina, eu sempre tive a curiosidade de imaginar. É lógico que desde pequeno se começa a falar, eu vou ser médico, mãe, eu vou ser médico, aquela história toda. E sabendo da história do Luiz Mário, que além de ser casada com ele é meu primo, então eu já conheço um pouco da história há bastante tempo. Eu sei que a história em ser piloto e médico, ela batia na trave o tempo todo. Mas seguiu a carreira aí e foi para a medicina. Mas em que ponto, como é que o acadêmico, como é que o estudante, enquanto estudante de medicina, decide, eu gosto mesmo é de coração? Bom, eu vou explicar o porquê que veio na minha cabeça eu ser médico. Eu sou de uma família em que os homens são baixinhos. Meu pai era baixinho, tanto é que nós em casa, carinhosamente, chamávamos ele de menininho de ouro. Eu tenho um irmão, João Augusto, que é bem menor do que eu. E eu era muito baixinho e era magrinho. Morávamos no Rio de Janeiro e nós tínhamos papai tinha um primo que era a Estela, que era prima do papai, casada com o Mário Filizola, que era um médico renomado no Rio de Janeiro, em que fazia as pessoas crescerem. E eu tinha um trauma muito grande, realmente, de ser muito baixinho. Eu era quase que um anãozinho. Eu era muito baixinho, pequenininho. No colégio, tinha tudo quanto era... Na época não era bullying, era apelido, né? E aí a minha mãe e o papai chegaram e falaram, vamos chegar com o Mário Filizola. E o Mário Filizola ia lá em casa, me atendia, eu ia na clínica dele, me atendia e tudo. E eu tomava umas injeções, que eu sei que eu cresci, cheguei a esse tamanho imenso de 1,68m, hoje já estou com 1,66m. O João Augusto, meu irmão, que nós viemos embora do Rio, ele era muito pequeno ainda, não teve tratamento, ele ficou pequeno. E aquilo me encantava, porque eu ia na clínica dele e eu achava bonito aquilo. Eu dizia, puxa, vai... E eu via que eu estava melhorando, aumentando, passei do papai, né? Então já ficou muito melhor. Estava alto, né? Já estava alto. E aí, rapaz, eu falei, rapaz, vou ser médico. E o Filizola incentivava tudo. Aí eu já com meus 12, 13, 14 anos, quando eu vim para Manaus, eu vou ser médico. Nós tínhamos um tio que faleceu há uns 3 anos atrás, até inclusive ele faleceu uma noite que nós estávamos indo para Aruba, estava indo com a Eliane para Aruba, e eu recebi o telefonema que meu tio Celso tinha falecido. Ele era piloto, ele era diretor de ensino da EPCAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. O meu irmão Francisco Helder, com 14 anos, foi para lá para poder querer ser piloto também. Nós tínhamos já o Vale, um amigo, primo nosso também, piloto da Varig. Ele fazia parte da RAI, Rede Aérea Internacional, baseado em Tóquio. Foi ele quem criou, foi os primeiro piloto a fazer Los Angeles, Tóquio. E eu, muito amigo dele também, vou ser médico e vou ser piloto. Meu irmão foi embora para a academia e eu falei, aí comecei a estudar para fazer também lá a EPCAR, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Meu pai, à época, tinha a Granja Santa Marta, onde era fábrica de ração, abatedor, incubatório. Era um complexo já do setor primário, mas ligado à avicultura. E eu trabalhava com o papai, trabalhava na granja. Porque o meu irmão mais velho, Paulo Nelson, fazia zootecnia em Viçosa, Minas Gerais. Francisco Helder II já estava na EPCAR e eu queria ir para a EPCAR também para ser piloto. Fiz o concurso, passei, quando fui, a mãe me chamou. Papai deve ter buzinado no ouvido da mamãe.
Nós somos 3 filhos homens, 2 mulheres e 3 homens. Papai deve ter dito para ela, não vou ficar sem o Luiz Mário. Porque eu sempre fui muito ativo, muito ativo. Com 15 anos já dirigia, com 17 anos pegava um caminhão daqui para Itacoatiara buscar frango. Aí a mãe chegou e falou assim, não, você não vai para Epicar. Eu disse, mas por que eu não vou? Não, eu já tenho um filho piloto, vai ser piloto, eu não quero outro, e não vai, e você tem que ficar aqui para ajudar seu pai. Eu digo, mas não tem nada a ver, você não vai ser médico? Vou, mãe, vou ser médico. Então você vai ser médico, vai fazer sua medicina e depois você faz seu curso, compra seu avião, faz o que você quiser. Mas aqui, com 14 anos, naquela época, era uma democracia lá em casa. É desse jeito e seguia. Então eu segui. E não fui. Fiquei muito traumatizado, muito triste, né? Mas toquei a granja, fiz meu vestibular. Fiz meu vestibular com 17 anos. Me inscrevi no quartel com menos de 18 anos. Aí eu peguei um documento lá, que inclusive o pai de um amigo nosso que me deu lá, na época ele era capitão. Eu sei que eu me inscrevi no vestibular, passei no vestibular, fui fazer minha medicina, mas com a cabeça sempre virada na aviação. O tio Celso Priopas, ele era o comandante do CAN, Correio Aéreo Nacional, baseado em Belém. Então ele vinha sempre a Manaus, porque vinha aqueles catalinas, e que iam para os interiores a fazer os atendimentos médicos, tudo, levar remédio para os índios, tudo, Tarauacá, Boca do Acre, esses interiores todos aí, Cucuí, São Gabriel da Cachoeira. E ele, como por ser meu tio, ele ficava hospedado lá em casa, não ficava na Comara, como era o certo ficar. Então de noite, ele chegava de tarde, a gente ficava lá, tudo ele. E aí? Eu tinha um apelido que ele me chamava na época. E aí, vamos comigo pro interior? Que é claro, o senhor não vai dizer. Aí, se o senhor gostasse de dizer. Eu era um pouco meio gaiato, meio negócio de contar muita piada, e ele me chamava de Cantinflas. Eu gostava muito de contar piada, ele me chamava de Cantinflas. E aí, Cantinflas, vamos comigo pro interior amanhã? Vamos pra onde você vai? Não vou passar com o Gabriel. Eu vou. Às vezes... Bem aí, São Gabriel. Aí, de Catalina. Tinha que acordar 4 horas da manhã para ir para lá, para Ponta Pelada, para ver, fazer o abastecimento, tudo para decolar às 6h30 da manhã. Para mim era maravilhoso, eu adorava aquilo. E eu faltava aula para ir para lá, logicamente, que eu faltava faculdade. Comecei muito a ir para o interior com ele. E aí eu já, 2º ano de medicina, 3º ano, 4º ano de medicina, você já começa a ficar mais gaiato, começa já a medir pressão, escutar coração, e aí chegava lá, as freiras, todas as vezes, para onde a gente ia, a FAB tinha uma característica. Todos os interiores do estado que nós íamos, eles tinham um negócio chamado prelazia, porque os padres salesianos tomavam conta do interior, e nós ficávamos hospedados nas prelazias, e a gente... chegava lá, almoçava, jantava, dormia, tomava café e ia. E as freiras chegavam e já chegavam comigo. Luiz Mário, olha, nós estamos fazendo... Sabe se dá para ver uma verminosa? Eu comecei me interessando e já fui vendo na prática e já começava a tomar nome dos pacientes e eu já via qual era a patologia que tinha, fazia uma programação. Quando a gente voltava para aqueles interiores de novo, aí eu passei a ser figurinha carimbada dos aviões. Tio Celso chegava, interior, Luiz Mário junto. Eu já levava uma mala de remédio, amostra grátis. Já tinha a relação de alguns pacientes. E comecei desse jeito. Isso passou. Me formei, fui embora para São Paulo, fazer cirurgia cardíaca. Fiquei 5 anos lá em São Paulo. Voltei pronto. Passou. Mas isso foi a minha paixão por voar e ser médico aviador. Mas a minha história na aviação começou muito pequeno, com 10 anos de idade, em Roraima. Meu pai foi ser governador em Roraima e lá tinha uns aviões T-6 que faziam a patrulha da fronteira. E tinha um tenente, que era o piloto do governador, papai só voava com ele, e eu gostava de ir, eu queria ir naquele avião, não podia ir, podia ir. Aí eu pedia dele, pede pro papai para deixar eu fazer uma volta. Quando foi um dia, ele pediu pro papai não deixava, papai falou, leve esse menino e vai dar uma volta com ele. Agora faz o seguinte,
dá umas acrobacias com ele para ele poder perder logo o medo, arranjar o medo para não ser piloto. O tenente Ailton. Aí que você gostou. O tenente Ailton, lá os aviões de fronteira eram 2 T-6. T-6 era o avião da Esquadrilha da Fumaça. Naquela época não havia Esquadrilha da Fumaça, estou falando isso aí de 1963, eu tinha 10 anos de idade. Eu fui voar com o tenente Ailton, essa história está contada no meu livro, e aí ele fez acrobacia comigo. Rapaz, aquilo me fascinou. Eu falei, eu não vou ser médico não, eu vou ser piloto. Foi quando ficou aquela mudança na cabeça. Médico ou piloto, e a mãe mandou eu ser médico primeiro, depois ser piloto. E assim começou a história do interior. Depois veio a telemedicina. Mas esse médico fugiu da minha pergunta. Rapaz, Eu tô sentindo que ele quer ser mais piloto do que médico. Não. Eu quero saber em que momento da faculdade da medicina o coração lhe chamou a atenção e você decidiu optar por cuidar dele. Porque veja só, você tem o corpo... Isso sempre me chamou a atenção para qualquer médico, não é só para ele não. Como é que alguém decide estudar só rim? Como é que alguém decide estudar só o cérebro? Como é... eu queria muito, eu tenho muita curiosidade em saber por que o Luiz Mário, então, resolveu se dedicar especificamente ao coração. Rapaz, espera só um pouquinho, Patrick. Patrick, eu tenho que respirar. O meu amigo Luiz Mário fala muito também. Meu querido, acho que foi a resposta, Luiz Augusto, mais longa que a gente teve do programa até agora. Só para tirar o cronômetro. Por isso que ele falou, não, acho que nosso vai até 8 horas hoje. Eu falei, eu acho que vai, agora vai. Mas como entrevistado, né? Na faculdade, eu tive 2 momentos para escolher a especialidade. Eu era muito amigo de uma pessoa, do médico que chegou em Manaus aqui, novinho, tudo. Nós fizemos amizade com ele, era professor nosso de dermatologia, Sinésio Talhari. E o Sinésio Talhari, ele era o diretor do leprosário. E eu tinha carro. E ele ia, Mário, vamos final de semana pro leprosário. E eu ia muito pro leprosário com ele, trabalhando com os leprosos, aquele negócio lá. Que esse era o termo que à época se usava. Né? Jansenianos, né? Naquela época era leprosário, os leprosos. E eu me envolvia, eu digo, mas aí depois eu senti que não era aquilo que dava para mim. E eu sempre gostei de cirurgia. Tanto é que meus estágios, eu comecei a estagiar em cirurgia no Getúlio Vargas no 4º ano. E fui fazer cirurgia de pulmão no Adriano Jorge. O diretor do Adriano Jorge, o chefe da cirurgia de pulmão na época lá, era o doutor Machado, João Lúcio Machado. O doutor João Lúcio era o nosso preceptor e ele me levava para operar pulmão. Eu queria ser cirurgião de tórax. Mas o doutor João Lúcio Machado é o que dá nome ao hospital João Isso, Lúcio. verdade. Ele mesmo. E o doutor João Lúcio foi quem me levou para o Adriano Jorge para operar pulmão com ele, que eu queria ser cirurgião de tórax. Mas você operar tuberculoso, a pessoa tem que ser muito dedicada. Você, quando abre um tórax de um tuberculoso, o odor é horrível, você fica com aquele cheiro o tempo todo. Eu fiquei, eu acho que uns 6 meses lá, tudo. Falei, não é isso que eu quero, não vou ser isso. Eu falei, eu queria mesmo era fazer isso. Eu gostava de coração. Eu falei, queria operar coração. Não havia cirurgia cardíaca em Manaus. Cirurgia cardíaca só sabia de livro. Nem televisão naquela época havia, né? 76, 77. Não, televisão já sabia. Mas não tinha esses programas de medicina. Não era todo mundo também que tinha. Não tinha acesso. Vamos dizer assim, talvez não tivesse acesso. Estudava muito, nós não tínhamos internet, nada, tinha que estudar no livro mesmo, era aquela coisa. E aí, eu comecei a acompanhar um professor da faculdade que fazia, entre aspas, cirurgia cardíaca, mas ele era mais vascular do que cirurgia cardíaca. Comecei a ver cirurgia vascular, tudo, mas eu queria cardíaca. Por obra e sorte de você estar no lugar certo, no dia certo, no momento certo, ele me chega e diz, Luiz Mário, vai chegar semana que vem em Manaus, Dr. Marcos Fábio Leon. Eu digo, nossa, quem é Dr. Marcos Fábio Leon? Eu vou viajar, eu estou viajando, eu vou ter que ir para São Paulo e você vai buscar o Dr. Leon
no aeroporto. Ele vai ficar hospedado no novo hotel, você vai levar para o hotel e ele vai ficar aqui 4 dias, você vai ser o motorista dele. Eu digo, mas ele é o diretor da SOCESP, Sociedade Paulista de Cardiologia. Ele é o diretor do Hospital do Servidor Público do Estado, chefe da cardiologia do Hospital do Servidor do Estado. É o que eu quero. Tinha havido um desastre com o meu carro, meu irmão tinha tido um desastre muito grave, eu estava sem carro, eu estava comprando um outro carro, estava comprando uma Brasília, minha Brasília não tinha saído, eu tinha ido no posto 7 para comprar, né? Eu sei que o Dr. Lyon chegaria no sábado, ele chegaria na quinta-feira e eu não tinha carro. Eu falei, Mariana, eu tô sem carro, você vai ficar comigo. Ele tinha uma Maverick azul com capota preta de vinil, novinho, tá aqui a chave, você vai servir o Dr. Lyon, você é seu motorista do Lyon. Eu digo, beleza. Fui buscar o Dr. Lyon no aeroporto de Maverick. Carrão. Dr. Lyon, mesmo. Dr. Lyon e novo, zero. Dr. Lyon era um homem que tinha 1,98 m. Então, quem é ele? Quem é ele? Meu marido, não tem problema. Tu vê o cara mais alto do aeroporto, é ele. Eu chego lá e fiquei ali fora, recebi, aí vem o Dr. Lyon e a esposa dele, Dona Regina. Eu olhei, ele já sabia que eu era Luiz Mário, já sabia que eu ia ser o motorista dele, tudo direitinho normal. Maria já tinha conversado com ele, tudo. Tinha me dado o telefone dele, já tinha ligado para ele também, ele tinha falado com ele, não. Fui buscar, cheguei lá, boa tarde, Dr. Lyon. Eu baixinho, ele aquela altura, ele se estendeu mais ainda, ele me recebeu assim. Tudo bom, Luiz Mário? Lyon. Aí eu olhei para ele, tudo bem, Dr. Lyon? Que sacanagem. Mas tudo bem. Fomos pro hotel, conversando com ele, ele veio aqui dar um curso de UTI, estava sendo inaugurada a UTI da Beneficente Portuguesa de Manaus, e ele veio dar um curso pro pessoal, pros médicos lá, de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Eu digo, eu não vou perder um curso desse. Eu, motorista do homem, doido de fazer, eu vou fazer. Aí já comecei a conversar com ele, fui deixá-lo no hotel, só que eu não saí do hotel. Ele fez a entrada dele, eu digo, eu não vou perder, o máximo que eu puder ficar com esse homem, eu vou ficar. Ele fez o ingresso dele, eu ajudei a levar as malas até lá, eu parecia que eu era um moleque. Aí fui lá e fiquei, doutor, vamos conversar lá embaixo, vamos tomar um negócio. Ele falou, não, vamos descer, vou já aqui, deixou a tia Regina, hoje eu chamo de tia Regina, deixou eu descer, começamos a conversar. Naquele dia, naquela noite, lá embaixo do hotel, do novo hotel, eu decidi, doutor Lyon, eu quero fazer cirurgia cardíaca e o senhor vai ser o homem que vai me levar para São Paulo. Ele disse, você vai ser meu afilhado a partir de hoje. Aí eu falei, ganhei. Né? Ganhamos todos nós. Ganhei, tá tudo pronto. Ganhamos todos. E eu fiquei o tempo todo com esse homem, fiquei com ele na quarta-feira de noite, na quinta-feira o dia todo de curso, e o curso era até de noite. Aí na sexta-feira eu o convidei para comer uma peixada. Doutor Lyon, depois do curso, eu quero levar o senhor uma peixada. Porque era cheio de médica, né? De pessoa da faculdade, sabe? Aquela. Né? Eu tinha que dar um corte ali. Doutor Lyon, o senhor vai comer hoje um tambaqui na brasa maravilhoso, num restaurante Canto da Peixada. O Aldenor, meu amigo. Poxa vida. Nós na maçonaria, todo mundo na maçonaria ia jantar lá. Tá vivo até hoje. Tá vivo até hoje. Tá bem velhinho, mas tá vivo. Fica aí sentadinho. Meu amigo. Aí eu peguei. Passei lá na hora do almoço, no final da tarde, na hora do almoço, e falei, Aldenor, estou trazendo hoje um chefe da cardiologia de São Paulo, prepara um negócio aqui, já estava pronto. Saí do curso, fomos para lá. E naquele dia lá de noite, eu selei a minha ida para São Paulo. Eu iria para São Paulo, eu estaria me formando, eu iria para São Paulo para poder fazer cirurgia cardíaca no Estúdio de Cardiologia da Pazanese. Rodou muita história depois disso aqui. E aí eu fui fazer cirurgia cardíaca. Por isso que eu fiz cirurgia cardíaca lá. E quando eu construí este prédio, hoje onde é o escritório da doutora, ali era um auditório, onde eu dava aula, fazia todo o serviço da telemedicina, era lá, eu treinava o pessoal da telemedicina, tudo fazia lá. O que hoje eu faço lá no auditório da Sensa, eu fazia aqui tudo. E o nome do auditório era Auditório Dr. Marcos Fábio Lyon. Só para você ter uma ideia, esse homem me levou para São Paulo, eu fui para São Paulo, e fiquei hóspede na casa dele
Até hoje eu sou hóspede do filho dele. Morei na casa dele, ele me fez eu virar cardiologista, fez eu fazer concurso, tudo. E eu morei na casa Que inclusive é padrinho da Luciana, da minha irmã, né? O padrinho, ele é Pois meu é. padrinho de casamento. O Rogério. De casamento, e o Rogério, filho dele, é padrinho da Luciana. E quando a gente ouve essa história, já faltam menos de 2 minutos para a gente abrir espaço para Nossa Senhora, a gente nota que ele não só obedeceu o pedido da mãe, que ela queria que ele fosse médico, mas não deixou o sonho dele, o de ser aviador. E conseguiu encontrar pessoas, olha como o destino é maravilhoso, né? Coloca-se de mão beijada, como esse médico que apareceu, que ele foi o motorista. Agora, mais um detalhe. Papai do Céu costuma brincar um pouco com a gente, né? Diz, eu vou te botar as pessoas na tua frente, mas vai ser um cara bem alto. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai abrir o espaço para ela, para Nossa Senhora, que todas as noites está aqui com a gente neste horário. Então agora a Nossa Senhora, nossa querida mãezinha. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Nós estamos de volta aqui na sua Cavoc. No primeiro bloco a gente conheceu um pouco da história do nosso entrevistado. Porque que história, hein? Olha, tem muita história. Mas eu queria que você colocasse agora uma foto para que o nosso convidado, já a gente vai colocar uma foto que ele citou aqui, que é para a gente recordar um pouquinho mais. Bem, bancada, vamos agora com vocês aí nas perguntas. Eu quero fazer uma do pergunta, tempo. mas Vamos vou lá. pedir mais uma vez. Que é o seguinte, que a primeira pergunta demorou 17 minutos para ele responder. A tem segunda, o muita resto, história. que a gente, eu e o Luiz Augusto aqui, não tivemos chance de fazer a pergunta. Vamos lá. O negócio está muito sério, como diz a doutora aqui, negócio compenetrado, essas coisas, tudo bem. Mas me diga uma coisa. O senhor toca alguma coisa? Tocou alguma coisa? Me falaram um tal de cavaquinho. Meu amigo, Me hoje, fale a história desse cavaquinho. Que se história realmente é essa do cavaquinho? tem história mesmo esse negócio de cavaquinho aqui? Como é que é? eu só toco serviço. Só toca Eu assim. toco muito bem. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu já toquei acordeon em quadrilha. Acordeon? Acordeon em quadrilha da Vila Municipal. E em quadrilha, hein? É o Isso. período agora, hein? Eu estudei canto com a professora Cleomar Feitosa. Estudei violão com o Negão. Professor Domingos. Domingos. Rapaz, eu estudei com ele também. Um solo. É, Foi ele. atrás do cemitério? Isso. Isso mesmo. E eu toquei cavaquinho. Eu tocava cavaquinho em São Paulo, Olha. toquei muito cavaquinho. Eu trabalhei, eu era residente do Dante. Cavaquinho começou, sabe, com o Rubel Marco, aquela corja. E seu pai não falava Aquela nada? coisa. Agora, não brinca, não fale papai nessas horas, não. Eu tinha um problema porque eu, quando começo a fazer uma coisa, eu faço aquela coisa com muita fidelidade. E o violão, essas coisas, tudo era... Eu estudava no Dom Bosco e tocava, saía de noite. Rubel Mar, aquele outro, o Nicolau Montemurro. Essa é a corja. Essa é uma corja. Corja é uma, a meu ver, corja é um aglomerado de pessoas boas e de bons costumes, mas que não tem chefe. A corja é porque não tem chefe. Cada qual é seu chefe. Então, no científico, eu já vivia naquela brincadeira. No Ramazotti eu cheguei... Aqui não está dizendo que corja é isso não, doutor. sempre... Aqui está dizendo que corja é um grupo de indivíduos grosseiros. Estou lendo aqui. Grosseiros. Olha só o que mais tem. De má índole, canalha. Meu Deus do céu. Vou parar por aqui. Então, veja bem. Começou no grupo Nossa Senhora de Nazaré, começou no Nazaré. Aí no Ramazotti nós nos reuníamos ali na praça, todo mundo tocando. E eu tinha que ir para casa, papai marcava 10 horas, no começo era 10 horas, mas eu tinha que vender frango na Santa Marta. E às vezes eu saía, eu estava ali trabalhando no frigorífico, e eu voltava para a praça. E papai, eu pensei, pô, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Aí eu fiz o Dom Bosco. No Dom Bosco, no cursinho Dom Bosco, aí era uma coisa terrível, porque toda noite saía do Dom Bosco, tinha que estudar para mexer. Eu tinha um Jeep. Aí o Pig, que era dono do Rainbows, era um conjunto que tinha aqui em Manaus, o Rainbows, que tocava só no Bancrévia e no Shake, não tocava no Ideal e nem no Rio Negro. Ele era do Baixo Clero, era só Bancrévia e no Shake.
Nós saímos do Dom Bosco e quase todas as noites a gente ia para Ponta Negra. Eu tinha frango, levava frango já congelado, lá uns 3, 4 frangos, levava carvão, tudo. A gente fazia um fogo naquela praia e o pau comia. Tinha estrada naquela época ainda? Era lama, até o Floresta tinha, até o Sigos, de lá era terra. E a gente ia para lá. E aquilo, aí quando chegava em casa 2h30, 3 horas, 3h30 da manhã, geralmente bebido, que naquela época não tinha problema de lei seca, se tomava isso. O papai estava sempre acordado esperando o vândalo chegar. Eu sei que eu chegava e oh, Deus do céu, era falatório, falava, você é um vândalo, isso não vai dar certo, isso vai um vândalo. Até que eu estudando para o vestibular um dia, eu cheguei em casa, saímos da Ponta Negra, devia ser umas 5 horas da manhã mais ou menos, fomos saindo da Ponta Negra, fomos presos. Eu, Isaías Veiralves João, o José Roberto Gomes Vera, filho do Major Juarez, major do Exército, chefe da odontologia do Hospital Militar, Manuel Lobo, nós éramos 5 presos. Fomos todos presos para a delegacia do São Jorge. Não pediu para ligar para o seu pai, não, né? Não podia ligar para o pai, para coronel, né? Aí eu sei que no final das contas, quem é... O Pique não queria ligar para o pai dele era major do Exército. Isaías, se ligasse o pai dele, irmão do Edson Veiralves, era mais grosso que papel de rolar prego, ia lá e quebrar de pauta. Findou que, Mário, tem que ligar para teu pai que nós estamos presos aqui. Aí eu liguei para ele. Mamãe atendeu, graças a Deus. Mamãe, nós estamos presos aqui na delegacia, perto do sítio. Estamos presos. Estamos presos aqui. Tudo. Aí o papai foi lá buscar a gente, ele chegou lá e disse, 6 horas da manhã. Nós estávamos, quando eu liguei para a mamãe da delegacia, tá, trouxeram a gente para um posto policial que tinha na rodoviária. Ali em cima tinha um posto policial. Levamos nós 5 para lá. Papai chegou lá, foi, se identificou, eu sou pai do fulano, sou responsável por esse, botou todo mundo dentro do carro e falou assim, cadê o jipe? Aí falei, papai, o jipe foi preso, não sei onde é, cadê o jipe? Aí o jipe estava lá com o pneu furado, eles furaram meu pneu, os policiais. Aí o papai virou bicho. Porra, foi um negócio, né? Aí ele se fez de coronel, papai era coronel, se fez de coronel, aquele negócio, né? Pediram desculpa, aquele negócio todo. E ele levou a gente para casa e o papai foi deixar cada um em casa. Nós éramos todos de menor. O papai foi deixar cada um em casa. Chegou em casa, já era umas 7h30. Aí fui tomar banho para tomar café, para ir de volta pro Dom Bosco. Olha só, chegando do Dom... Na hora do colégio. Aí papai chegou e descascou. Eu estava sozinho com ele. Você não vai dar pra nada, não sei o que, tá em coisa. Rapaz, aquilo me deu um negócio na cabeça. Eu digo, rapaz, se eu não tomar jeito, eu não vou dar pra nada mesmo, não. Eu vou ser galinheiro a vida inteira. Eu vendia galinha na feira, eu era motorista do caminhão, ia buscar galinha em Itacoatiara, que é negócio de rapaz, mas eu não queria ser médico, né? Aí foi quando eu falei, eu vou mudar. Aí a mãe chegou, o papai foi embora, o papai era advogado, e foi pro escritório dele lá. E aí a mãe me chamou e disse, meu filho, tome juízo. Eu disse, mamãe, não precisa falar mais nada, já está resolvida a minha vida. Está resolvido. Ela, mas rapaz, está resolvido a minha vida, eu não vou ser vândalo. Fui pro Dom Bosco, de noite tinha cursinho, fui pro cursinho, saímos do cursinho, eu de jipe e o violão dentro do jipe. Patrick, só uma coisinha aqui, só. Ainda não apareceu nem um cavaco ainda, né? Mas continua. Mas vai acontecer o cavaco. Aí o que aconteceu? O cavaco, eu tocava o cavaco, era tudo junto bem, mas o que me matava aqui era o diabo do violão. Porque o cavaco, você toma o cavaco, você tocava o cavaco, aí tomava cachaça, naquela época não era cachaça, era rumerino, Coca-Cola, Cuba Libre. Eu sei que eu fui para a República, aí eu peguei, me mudei de casa, passei a estudar na República. Ali na Comendador Clementino, vizinho da casa do Reinaldo Buzago, da dona Luz Buzago e do velho Reinaldo. Levei o violão pra lá, tudo, eu tinha que tirar aquele violão de casa. Aí tirei e voltei pra lá. E eu estudava de noite lá. E à noite nós tínhamos violão outro colega. Piscava pra ele. E aí nós tínhamos um colega na República que tocava violão. E eu só tocava violão ali de madrugada pra poder fazer um negócio assim, né? Tá normal.
E o Rinaldo Busagro ficava... Pô, ele não tinha violão, ele queria violão. Aí quando um dia ele buzinou no meu ouvido, Luiz Mário, me vende teu violão? Eu digo, não vou vender não. Eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu tenho uma máquina fotográfica que minha tia trouxe para mim dos Estados Unidos, e eu troco no violão contigo. Eu pensei assim, eu digo, mas rapaz, eu vou trocar esse violão aqui, nunca mais vou tocar violão. Quer ver? Eu vou passar nesse vestibular. Aí eu falei, tua mãe tá aí? Tá. Aí eu fui lá com ela. Dona Lúcia, tudo bem? Oi, Luiz Mário, como é que tá? Peixotinho, me chamaram de Peixotinho. Tudo bem, mas Peixotinho, tudo bem. Dona Lourdes, essa máquina aqui é do Rinaldo? É, meu filho, é dele, foi a tia dele que trouxe. Ele está querendo trocar essa máquina no meu violão. Eu posso trocar? Eu falei, é dele, se ele quiser. Só tem uma coisa, Dona Lourdes, se eu trocar, eu não volto. Vou ficar com a máquina. E ele fica com o violão. Não, você quer, né? Quero. Tá trocado. Se ele virar Nunca vândalo, mais eu toquei violão na minha vida. Se ele virar vândalo, não é problema meu, né? Nunca mais, Milton, eu toquei violão na minha vida. E o cavaco? O cavaco não ganhou. Ainda não veio a cavaco, do o cavaco cavaco. era A pergunta, Patrick, foi do cavaco. Essa O história cavaco, ainda. mas o cavaco era menorzinho. Então ficava, tá, daí coisa, Deixou de fazia tocar o mesmo. violão, mas o cavaco... O cavaco ficava escondido e tocava escondido, tocava aqui para lá, né? Eu me consertei, mas não me consertei muito, tá entendendo? Mas deu para estudar, passei no vestibular, fui para São Paulo. Eu chego em São Paulo, na residência, encontro com o Oswaldo Castilhano de Oliveira. Italianão desse tamanho. Mas eu só encontrava gigante na lutador de karatê. Ele ficava na parede assim, ele batia com o pé dele na porta aqui embaixo. E ele, o cavaquinho, tudo. E nós fomos operar o senhor Ângelo, Paulo Ângelo, Maria Ângelo, que era o cavaco do Adoniran Barbosa. Puxa. No estúdio de cardiologia. Eu com o meu cavaco ali, tá aí coisa. Tem um cara daquele ali, eu tocava cavaquinho na cachaça. Aí ele tocava no Clube do Choro, na João Moura. Às sextas-feiras ele tocava lá sempre, ele convidou. Aí nós começamos, ele foi nosso paciente, nós operamos o coração dele, ele ficou muito grato, e aí ele dava aula pra gente, nunca cobrou um tostão pra gente, e levava eu e o Oswaldo para nós tocarmos no Clube do Choro às sextas-feiras, começava de 11 horas até 1h30 da manhã. E a minha vida de cavaco ficou desse jeito. Quando eu voltei... E eu toquei cavaquinho assim, a São Paulo, a minha época toda. A época toda eu tocava cavaquinho. No centro cirúrgico, eu e o Oswaldo, a gente era da mesma turma de cirurgião. Entre uma cirurgia e outra, ficava lá treinando, tocando, para tocar de noite. Doutor Adib chegava, o Paulo Paulista, todo mundo... Porra, vocês estão no cavaco? Senta aí, chefe. E o pau comia. Até que, quando eu vim para Manaus, já em 82, eu vindo para Manaus, eu parei em Brasília. E na minha cabeça eu dizia, puxa vida, se eu for para Manaus e levar esse cavaquinho, eu não vou ser... E eu já vim com título de especialista em cirurgia cardíaca, marca-passo, título de especialista em cardiologia clínica, intensivista de pós-operatório. Eu não poderia perder tempo. Uma mulher e uma filhinha pequenininha. E eu vinha para cá já para servir o exército no hospital militar. Já vim cravado para lá, designado. Porque tem uma história muito longa. Eu vou dizer o que, papai, se eu já larguei o violão. Mas em 82? 82. 82 já tinha 20 e tantos anos. 7, 28. Pois é, já estava bem velho. Isso tem outra história. Eu fui refratário do exército, eu fui preso, fui caçado no meu serrinho. Ah, é? Foi. É muita história. É. Eu tava vendo, rapaz, eu queria servir com 21 anos de idade. Eu não terminei o cavaco, vou Bequez, quando puder, coloca lá aquela foto que a gente falou, porque o nosso Olha, entrevistado eu tô aqui... preocupado. Deixa eu só terminar do cavaco. Olha essa terminou foto o cavaco. aí, dá uma olhada nessa foto. Reconhece? Lógico que eu conheço. Quem é? Aldenor, o chefe do nosso amigo lá do Canto da Peixada. Aldenor, Que o Eu senhor tô muito citou. bem com a filha dele. Ouviu? Aí, Deixa eu te falar, Olha Milton. só, obrigado. Quando eu vim pra cá, a minha cabeça veio Um girando. abraço pra ele, pô. A minha... Aí, ó. Aldenor, um abraço pra você, meu amigo. Estamos aqui, falei em você agora, que eu levei o doutor Lyon aí no Canto da Peixada para nós comermos um jantar aí com você. Canto da Peixada obrigado. que faz E a Linda, a parte. filha dele também. Até o Gente Papa boa. já foi lá, o outro Papa. Aí na minha volta para Manaus, eu vi aquele negócio na cabeça. Eu digo, puxa vida, eu vou gostar militar. Se eu for pro cavaco, eu gostava de uma bebidinha, tá? E eu digo, não vai dar certo.
Não vai dar certo. Aí eu passei por Brasília, fiquei 2 dias em Brasília. Eu tinha um cunhado à época, co-cunhado, que toca muito, ele sabe aí, o tio dele. E nós fizemos 2 noites de som, começando tipo 5 horas da tarde, terminando 6h30, 7 horas da manhã, tomando café. Foi a minha despedida. Quando vim embora para Manaus, eu chamei o Roninho, que é o meu sobrinhozinho lá dele, que gostava, estava começando a aprender a tocar. Eu dizia a ele, tio, do cavaco, tá? E você vai tocar o cavaco, tá? Cheguei para ele e falei, Roninho, vem cá. Esse cavaco, e o cavaco tinha uma capa de, tipo uma lonita que não era era uma lonita que não era de plástico, que foi me dada pelo seu Ângelo. E atrás do meu cavaco tinha o símbolo, tinha o decalque como tem o da Cavó aqui, do Dante Pazanese. E tinha o Dante Pazanese, porque deixava lá tudo. Aí eu falei, Roninho, vem cá. Você vai aprender a tocar o cavaco e esse cavaco é seu. Tio, eu dei o cavaco. E eu dei pra ele, foi, Zé Augusto. Até hoje ele tem esse cavaco. Eu ia a Brasília, fui muito a Brasília com ele, muito a Brasília. Tio, o senhor vai tocar um pouquinho mais? Não. O Ronald, porra, tu não vai tocar? Eu digo, não. Rapaz, toca só, vamos embora fazer um som. Nós temos outro amigo nosso lá que toca saxofone. Então ficava eu no cavaco, o Ronald no violão e o outro no sax. O Ronaldo no sax. Lumar uma palhinha? Não. Porque se eu voltasse a tocar, eu ia me perder. Tá entendendo? Não tem um ditado. Luiz Augusto, tem um cavaco por aí aqui na clínica? Diga aí, ele vai fazer uma palhinha aqui pra gente. Não tem um ditado que diz que prostituta não regenera? Ela descansa? Eu tô descansando. Se eu tocar o cavaco de novo... É melhor deixar esse cavaco aí mesmo. Não tem cavaco. Mais perguntas? Agora é sua vez, senão não vai dar tempo, meu querido. Nós temos o tempo que precisar. Tem uma história que eu conheço, mas é interessante falar para os nossos ouvintes de como foi a compra, que é uma história engraçada. Assim, uma situação bem interessante. Como foi a sua compra? Que olha só como este homem é um romântico. A compra da Clinicor foi feita à luz de velas. Em 1900 e eu ainda não era nem nascido. Não, eu ainda não tinha nascido. Já tinha falta de energia naquela época? Já. Foi muito legal. Como é que foi? Eu comprei a Clinicor no dia 15 de abril de 1983. Como comprou a Clinicor e por que a luz de vela? É uma história que tem que contar. Claro. Tá? Senão não tem. Eu servi o Exército em 1982 como cardiologista e como cirurgião. Eu era o adido da clínica cirúrgica do Hospital Militar. Então tudo da cirurgia era comigo, tem coisa, pá. E nós tínhamos o nosso diretor da clínica cirúrgica, faleceu ano passado, meu amigo, o filho do Maripiranga Monteiro, que era puxa vida, irmão do Maripiranga, esqueci o nome dele. Maurílio Galva Monteiro. Bom, ele era o nosso chefe de cirurgia. E eu trabalhei muito, fui para o interior, servi fora, fui para Cucuí, voltei. E eu tinha um colega, o Jersey, que era meu colega de exército, e ele trabalhava na Clinicor. A Clinicor é uma clínica que foi criada em 1977. Eu estava me formando. Ela foi criada pelo José Wilson Cavalcante, João Macias Frade, José Augusto Castro Carvalho e o Severino. Então, 4. José Severino da Silva, que hoje tem uma clínica lá na Compensa. E o Jesse, que era meu colega do Exército, trabalhava na Clinicor dando plantão. No final do ano ele chega comigo e eu já trabalhando e trabalhando bastante, juntando dinheiro, eu vou montar a minha clínica. Eu não me formei para ser empregado de ninguém. Eu não vou trabalhar para ninguém, vou trabalhar para mim. Porque eu cheguei, papai, vou dar uns plantões, papai, você não se formou para ser profissional liberal? Você vai marcar ponto? Que história é essa?
falou que ia ser médico, profissional liberal, tudo, vai trabalhar pros outros? Eu digo, não, então eu vou montar minha clínica. O Gerson chega comigo e diz, Luz Mário, a Clinicor só existia em Manaus, Clinicor e Protocor. Clinicor era ali na Monsenhor Coutinho e o Protocor era na 10 de julho e por trás dele, na Monsenhor Coutinho, era a Clinicor. Meu Mário, cara, o pessoal da Clinicor tá brigando. Eles vão fechar a Clinicor tá falindo. Eu digo, meu amigo, comprar uma falência é a melhor coisa do mundo. Vamos embora resolver esse problema? Bora ver. Aí eu comecei a conversar com ele, começamos a pensar. E aí eu tinha um paciente, que era paciente amigo. Eu sempre tive uma sorte muito grande, meus pacientes gostarem de mim e tornar amigo. Dr. Leonardo Bezerra de Menezes, irmão do Luiz Bezerra de Menezes. Tio do Lúcio Menezes, vocês devem conhecer, que é do nosso grupo de CD do Escola Fanática. Eu cheguei para ele e falei, doutor Leonardo, eu tô vendo se a gente dá para comprar a Clinicor. Tá? Eu ainda não tinha ido na Clinicor, não conhecia nada da Clinicor. Isso era fevereiro. Aí, será que se a gente compra, tem coisa? Quanto você tem? Eu digo, eu tenho dinheiro guardado isso, o Jéssica contém. Jéssica não tem nada, a gente vai comprar, vai não sei o quê. Tem... Ele vou estudar. Aí começou a estudar. Aí eu fui visitar a Clinicor. Visitei a Clinicor, falei com os 2 ou 3 sócios que tinham lá. E eu falei, eu queria dar um plantão na Clinicor para ver como funciona. Aí marcaram para eu dar um plantão no dia 15 de março, que era o dia que eu não sei por que cargas d'água, naquele dia, antigamente, o governo assumia em março, não no 1º de janeiro. O Gilberto Mestrinho iria assumir o governo naquele dia 15 de março. Papai amigo dele, nós todos tínhamos sido convidados para ir para a posse dele. Aí eu fui na Clinicor de tarde, conversei com o Zé Augusto e com o Severino e falei, eu venho dar o plantão hoje à noite, mas primeiro eu vou ao Palácio. Aí o Gerson ficou lá, eu fui ao Palácio, cheguei, comprei, e naquele dia eu comecei a trabalhar na Clinicor. Eu trabalhei 30 dias. No dia 15, aí o doutor Leonardo fez o estudo da clínica todo, chegou comigo e disse, Luiz Mário, dá para comprar. Agora você vai ter que trabalhar, vai ter que morar aqui dentro, tem muita coisa para fazer, tem coisa, eu conversei com o Gerson, vamos morar lá. No dia que nós fomos assinar, dia 15 de abril, estamos lá, os 4 sócios, eu, Gerson, doutor Leonardo, e tinha mais um advogado junto conosco, lá. A luz foi embora. Aí o Gerson pegou, botou a mão na cabeça assim, rapaz, isso é um aviso para não comprar. Agora que chegou a luz de vela, tu tá vendo? 10 minutos. Chegar. Tá bom. Mas tem que chegar para poder saber o que aconteceu. Tá certo. Aí ele pegou, botou a mão na cabeça e falou assim, isso é um aviso, Luiz Mário, Peixotinho. Peixotinho, isso é um aviso para não comprar. Aí eu disse, não, meu amigo. Isso é um aviso dizendo, bote as velas aí e assine esse contrato. Aí fizemos umas velas lá, colocamos umas velas, assinamos o contrato de noite e eu passei a ser dono de 50% da Clinicor. O Gerson foi ser sócio, foi dono de 45% e 5% era da Vera Nilde. E a Vera Nilde não se adaptou, vendeu para ele e ele comprou os outros 50% dela. E por isso que foi a luz de vela. A Clinicor foi comprada dia 15 de abril de 83 à luz de velas. Olha E aí, só cresceu, chegou onde nós chegamos. Olha aí. Eu lembro que já temos 18 horas e mais 25 minutos, e nesse bloco agora já chegando a 23 minutos, né? Mais perguntas? Tem muita pergunta. Rapaz, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você for perguntar, mas pega uma história menorzinha. Não tem. Não tem. Eu tenho uma pergunta. A senhora tem uma pergunta agora? Tenho, mas, Então mas eu fala. acho que a Não, minha não. pode esperar. Pergunte logo a sua. Não, só queria saber o seguinte, porque quando a gente chegou aqui, né, trouxe a nossa proposta para juntar os interesses da Rádio Cavoque, tinha uma belezura aí na frente, um triciclo maravilhoso, né? Como é que foi que o senhor adquiriu aquele triciclo? Este Eu já vi preto- foto nas passeatas aqui e tudo. Me diga, como é que foi?
Vou ter que alongar. Rapaz, não tive que Eu, há um já tempo mandei, atrás, não tem isso aí. e aí há um tempo atrás, há uns anos, 10 anos talvez atrás, eu mandei fazer um triciclo para mim vermelho. E a Luciana era minha parceira. Um triciclo vermelho. Claro, eu era da diretoria do Garantido. E aí eu tinha um Jeep vermelho, o qual se quebrou lá, quebraram meu Jeep lá, teve um acidente. Mas eu posso Não- fazer só um adendo? Pode. Eu prometo que eu não demoro. Tá. A história com moto na família, ela é bem longa. É. O irmão dele foi campeão de motocross, junto com o pessoal do Monte Eu Muro, lembro. em Manaus e tal. Então a paixão por É motos, muito longo. ela já vem na família há muitos anos. Só que ele caiu De moto. na moto Na que ele faculdade. tinha e prometeu que de moto ele também não mais andaria. Foi quando ele elegeu o triciclo como uma moto Que não dá pra segura, cair. porque não cai, né? E eu faço. Eu sempre fui um cara assim, se eu vou fazer isso aqui, faz e acabou-se. Eu caí de moto, eu tava vindo do Ipiranga, subindo a Paraíba, entrando ali na casa do João Braga Júnior, eu escorreguei na areia e caí sábado, umas 2 horas da tarde, me ralei todinho. Cheguei em casa e falei, nunca mais eu ando de moto. Meu irmão, você quer a minha moto? João Augusto, meu irmão. Rapaz, tu vai me dar? Eu digo, tô te dando. Tu não vai pedir de volta? Não. Pode ficar. Nunca mais andei de moto. Eu fui andar de moto, veio em Parintins, já grande, que eu peguei uma carona ali, que eu fiquei sem Jeep, eu tinha um Jeep que eu levava a Parintins, e aí eu falei, vou fazer um triciclo para mim, para trazer Parintins. Mas Parintins você bebe, é boi. Eu falei, vou fazer um triciclo, Que não cai. que não cai. Aí eu peguei, conheci um cara, a By Cristo, em São Paulo, São Carlos, que faz o triciclo, sob medida. Aí eu mandei fazer um vermelho para mim. Fiz o vermelho, a Luciana, minha filha, que era muito colada comigo, agora já ela tem filho, tudo, a gente era muito colado, né, João? Viajava junto, tudo junto. Eu falei, minha filha, comprei um triciclo, pai, eu vou lá buscar com o senhor. Aí pegamos o avião daqui, fomos no meu avião para Araras, nós fomos no meu avião para Araras, de lá eu fui para São Carlos com ela, já de carro, andamos no triciclo lá, tudo tá certo, bota as medidas, bota a minha perna, porque o triciclo não roda a cadeira. Bota as medidas, tudinho, vim embora, pode fazer, paguei o triciclo, mandou. Vendi o triciclo depois de 7 anos, mais ou menos 8 anos. Aí eu falava no triciclo, a Eliane. Amor, o negócio do triciclo, você quer o triciclo? Mas agora veio azul. Agora preto. Preto e Preto e branco, branco. botafoguense. Aí, eu conversando com ela, e ela sabia dessa minha história do triciclo, já tinha visto minha foto do triciclo, tudinho. Ela pegou, descobriu o Righetti, que é essa fábrica desse triciclo, ela ligou para lá e chegou e me disse, mandei fazer o triciclo para você. Ah, foi ela. Ela. Aí eu falei, mas amor, eu acho que não tenho mais idade para estar dando triciclo, não. Tem idade, você vai comprar o triciclo? Aí comprou o Tem, triciclo. já tá tudo certo, só falta pagar. Já comprei o triciclo para você, agora é só você pagar, custa X. Só. Aí mas deixa eu ligar pro cara pra saber do cara, né? Aí eu liguei pra lá, pro Righetti, falei com ele, João Righetti. Gente fina, o cara querendo vender, né? Aí conversei com ele, falei que eu queria um preto e branco, metálico, tal coisa, do Botafogo. Pedi pra colocar o macho pra bandeira atrás, que não tinha. Pedi pra colocar... Escolheu cor, largura de cor, pneu. largura do pneu, que não tinha o pneu que eu queria. Eu quero esse pneu. Mas aí o nosso paralama vai ficar... Fácil, não é feito sob medida? Então você faz o paralama que cabe o meu pneu. Mas nós não temos esse pneu só importado. Não importa, vê quanto é que é e vai. Fez do jeito que eu queria. Mediu a minha perna, né, amor? Mediu minha perna, tudo, para poder ver o tamanho da embreagem, freio. Mandei fazer. Aí falou, tá mandando fazer. Aí falou, só que tem que pagar. Aí eu paguei o triciclo e o triciclo chegou e aquele triciclo estava aqui. Tá lá em casa agora porque nós saímos na passeata e eu deixei lá em casa. Mas o lugar dele é aqui. Hoje eu notei que ele não estava aí. Não atentei para a questão. É que eu fui para a passeata do Coronel Menezes. Rapaz, isso. 2 perguntas, 28 Não, mas nós temos prazo. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou aqui com o diretor Milton Cordeiro e eu sou outro diretor. Então, a hora extra tá valendo. Mas eu lembro, doutor Luiz Mário, que a gente vai precisar fazer uma outra entrevista. Tá certo. Uma outra entrevista. A outra entrevista eu vou querer fazer sobre medicina. Pronto, a gente pode fazer sobre medicina. Tá? Mas Não, não mas nesse horário. o cavaco vem. Então vem cá.
Outro horário. Não sabe Eu mais não nada, posso, tocar eu não posso mais tocar cavaco. Ele fez uma Não, promessa não, pra ele não, mesmo. eu não Ele posso mais fez uma fazer. promessa pra ele mesmo. Eu não posso, porque se eu quebrado com cavaco, eu quebro com violão, aí eu quebro com outra coisa. Mas agora, Eu presta acho, atenção. eu acho, Milton, que a hora do cavaco Já tá passou. chegando. Tá chegando? Tá chegando. Olha, Porque eu pode acho ser. que com o passar da idade, é lógico que as nossas atividades, até pela idade que a gente vai cansando e tudo mais, vai trazendo pra gente também vamos dizer assim, a vontade de nos dar uma outra oportunidade. E para quem já trabalhou tanto, já se dedicou tanta coisa, eu acho que está começando a chegar a hora de colher os frutos de tudo Olha, isso. Tem uns amigos, o Rubel Maia é uns... Essa situação de tocar um instrumento, isso é relaxante. É muito Eu toco um pouquinho. prazeroso. Eu aprendi a tocar violão, aprendi não, algumas notas. Né? Nos anos 70, o Júlio César, Caio tocavam um violão lá pela cidade de Jardim, nos anos 70, e eu via. Aí eu ganhei um violão, lembra, nos anos 70 tinha aqueles álbuns de figurinha que davam prêmios, e ganhei um violão, rei dos violões. Era bem modesto. Aí eu falei, pô, Caio, isso aqui, eu falei, peraí, deixa eu afinar pra ti. Afinou pra mim, treina essa posição aqui. Aí, pô, eu ficava treinando lá em casa, um barulho danado, minha mãe e meu pai não aguentavam, mas eu vou jogar essa nota aqui, do tipo que ele era. Aí, baixinho lá no quarto, aí pensei, e outra nota. Aí, pronto, ele começou a me ensinar algumas músicas, comecei a tocar, e é relaxante. Agora, depois já de... O Caio é quem acompanha a doutora nas noites de valsa, de Mentira. seresta dela. Não, eu já ia dizer. Caio, já assina agora? Olha como cai como uma luva. Eu gosto de cantar. E por que ele não vai tocar? Pois é, o Jacina Agora. É, a senhora... Então, pronto. Ele toca aqui no Ângelo. E a senhora disse que tinha um Cara, questionamento que depois, bacana. lembra? Qual é o questionamento? Nós já vamos pro nosso intervalo, porque eu acho que a resposta vai demorar. Bom, então vamos fazer o seguinte. Faz a vamos pergunta aí. vamos- No intervalo, ele responde depois do intervalo. Vamos lá. Eu sei da história, mas eu acho muito interessante em ouvir. Até porque, como o Patrick disse ali no início do programa, ganhou muito mais a sociedade amazonense do que o próprio Luiz Mário como médico. Eu queria que ele respondesse, né? Como foi que a história da telemedicina começou? Como é que ele começou a pensar nesse tipo de serviço? Então o senhor responde daqui a pouco, porque eu quero aproveitar antes de ir para o intervalo, agradecer a você, Luiz Augusto, que tem um compromisso agradeço. agora também. Muito Obrigado. obrigado, viu? Obrigado. Eu acho que é uma emoção muito grande você como filho, Com poder certeza. acompanhar uma entrevista de um ícone como é o teu pai. O bacana, e só falando, não só pro nosso amigo Milton Cordeiro, mas também para todos os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que estão sentindo essa emoção também, a maioria dessas histórias eu sei de cor. Por isso que eu fico tranquilo de ficar calado. Mas é tão legal que eu nunca me canso de ouvir. Todas essas histórias a gente vai ouvindo. E uma coisa que é extremamente interessante, por isso que até agradeço e sinto a maior honra do mundo de estar presente aqui, que é muito interessante ouvir essas histórias hoje, com 38 anos, as histórias que eu escutei com 8, com 18, com 28, com 38, e com certeza quando eu tiver com 58, 68, lembrando as histórias e recontando as histórias para minha filha, né, e depois para os meus netos, vai ser um negócio muito legal. E vai estar muito tudo bacana. registrado pela Cavoc. Com certeza. Obrigado. Muito Ó, obrigado. A nossa passagem é rapidinha, é só o tempo da nossa vinheta, acompanha aí. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Muito com esse homem. Ele tem a cara um pouco assim, tal, mas é uma simpatia de pessoa para quem o conhece. Quando é para pegar pesado, ele pega, mas quando é para ouvir, ele também é disciplinado para ouvir. E tem uma história espetacular. Eu pedi à produção que verificasse algo para a gente colocar, e quando der, a produção vai ver se coloca, porque tem uma surpresa para um outro momento aqui. A senhora fez um questionamento, não foi? Deixou a pergunta no ar. Vamos ouvir de novo a pergunta? Sabendo da importância que é esse serviço, eu queria que o Luiz Mário dissesse para os nossos ouvintes como foi que ele começou a pensar nesse serviço de telemedicina em cardiologia e que a gente sabe que ganhou o mundo depois disso e que fez com que muitas vidas fossem salvas por conta disso. A economia de um serviço desse é imensa. Tenho certeza que a sociedade do Amazonas ganhou muito mais do que propriamente ele como médico, por conta desse serviço.
A telemedicina em cardiologia, ela começou comigo da necessidade que eu via do atendimento nos interiores. Qual era o ano? 1999. Em 1999, eu já com um avião grande. Eu comprei um avião. Milton, me perdoe, mas eu tenho que... Eu tinha um avião pequenininho. Um avião de 4 lugares. E fiquei com esse avião durante muitos anos, desde 1990 até 96. Aí vendi esse avião e fiquei uns anos sem avião, porque eu juntei o dinheiro para fazer este prédio. Então eu vendi meu avião, iria comprar outro avião, fui aos Estados Unidos com Luiz Augusto para comprar um avião, voei um avião que era um Saratoga na época. Isso eu estou falando de 87. 1997. Eu já tinha vendido meu avião em 96 e em 97 eu fui comprar. Juntei um dinheiro para poder comprar um avião grande, melhor, 6 lugares, para ir para Aruba, para poder dar voos mais longos. Mas cheguei nos Estados Unidos, voei o avião, vi o preço do avião, eu tinha o dinheiro para comprar e nós fomos para os Estados Unidos, o pessoal foi para Aruba e eu fui para os Estados Unidos com ele e voltei para Aruba. No caminho fiquei pensando no avião. Aí eu disse, poxa vida, a Clinicor, eu vivo hoje na Clinicor, num prédio alugado. A Clinicor, ela ficou um tempo ali na Ferreira Pena, esquina com Japurá. Prédio alugado. Aí eu falei, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou atrasar esse meu avião, vou construir um prédio para mim, na hora que eu tiver com o prédio construído, aí eu tô solto. Não precisava fazer mais nada. Aí fiquei tudo certo lá com o americano que eu ia comprar ele em Aruba mesmo. Eu liguei para ele. Aí eu falei, olha, infelizmente eu não vou poder comprar o avião agora, vou aguardar. Tá liberado o avião. O senhor pode vender o avião, eu não vou ficar com o avião. E vim embora para Manaus. E só trabalhando muito e juntando dinheiro. Aí eu comprei esta área aqui. Comprei do Francisco Oswaldino. Essa casa foi do Francisco Oswaldino de Souza Castelo Branco, de novo. E quem morava aqui que tinha comprado, foi o doutor Desterro, esposo da doutora Maria Isabel, que era professora de piano, mãe do Desterro. Érico Desterro, que é conselheiro. A casa era dele. Aí eu peguei, vim aqui o Dinô, falei com o Dinô, aquela casa toda. Rapaz, Luiz Mário, o Desterro tá vendendo. Porque todo mundo já cresceu, já saiu, vai vender a casa. Aí, tu quer lá ver? Vou pedir a chave. Aí pegou, eu vim aqui ver a casa. Aí eu olhei e falei, rapaz, mas eu vou ter que fazer muita reforma, tem que quebrar. Era uma casa de residência. Tinha uma piscina aqui e tudo. Juntei meus cobres e vou comprar. Aí falei com a minha mãe, mamãe, o que a senhora acha? Meu filho, compre, meu filho. Não tem problema não, compre. Eu digo, mas aí você compre logo, não fique perdendo tempo. Aí eu compro. Não comprei o avião, comprei essa casa. Mas aí, no dinheiro não deu para comprar o Saratoga, mas eu comprei um Corisco Turbo, que era um avião Caldentê, voava muito, beleza o avião, deu para comprar, em vez de eu comprar um avião Saratoga, eu comprei um Corisco. E voava pro interior. Foi a chance que eu tinha de voar muito e voar pro interior. E eu conhecer a necessidade do povo também, né? Aí, nessa época, indo pro interior, quando eu chegava lá, chegou o doutor Luiz Mário. Aí eu ia pro restaurante, tudo, maçonaria. Então eu sempre ia, tinha festa de maçonaria no interior, Maué, Estefé, Quari, lá estava eu, porque eu era orador da loja Aurora Lusitana. Então eu ia e ficava nas festas, doutor, aí vai ver um doente, vai ver isso, e eu não tinha nada. Aí eu dizia, meu Deus do céu, eu tenho que arranjar uma forma em que eu possa colocar uma situação aqui em que o paciente seja atendido, não por médico, mas pelo enfermeiro, por alguma pessoa, faça o eletrocardiograma, jogue para mim, eu consiga ver o eletrocardiograma na clínica, para quando eu vier para cá, eu ia todo fim de semana. Então já está... E aí foi amadurecendo a ideia,
eu chamei um camarada que era analista de sistema, amigo meu, o Anderson. E aí ele veio para cá, para a clínica, nós começamos a trabalhar numa forma em que fazer um eletrocardiograma numa sala e eu atender na minha sala, sem eu ir lá na sala. Aí eu conheci o pessoal da Micromed, lá em Brasília. Fui a Brasília, falei com o Fernando. A Micromed era uma empresa de biomedicina, biotecnologia e medicina. Aí o Fernando, meu amigo, eu estou querendo fazer um negócio desse, eu quero fazer uma forma em que eu faça um eletrocardiograma lá no interior, ou na minha sala, numa sala e venha para minha sala, dentro do meu prédio, para eu não ter que me deslocar. E depois a gente vê se manda pela internet para fazer no interior. Aí ele falou, tem que ter um aparelho que tenha a leitura dentro dele para jogar para a internet. Tudo. Eu digo, meu amigo, eu estou falando com a pessoa certa. A tua fábrica não é de fazer isso? Pô, você vai ter que dar um jeito de fazer esse negócio. Mas ainda nesse prédio aqui, tem uma história que uma pessoa ligou para o senhor e disse assim, ei, rapaz, você está vendendo a minha casa? Aí você disse assim, você teria dito, não, meu amigo, eu quero é comprar, mas não sabia de quem era. Ah, porque eu botei a placa, ninguém sabia quem é, quem te falou isso? Como é que foi essa história? Não posso revelar minha fonte. O que aconteceu aqui, eu falei com o de novo, e eu assim, de novo, falei onde é que estava a casa. Aí eu peguei, eu acho que foi com o Elias que fez isso. Aí veio, rapaz, vambora botar, ninguém de quem é essa porra dessa casa. Aí botamos uma placa, vende-se. E botei meu telefone. Aí, ligado, você tá vendendo minha casa? Era o desterro. Aí eu falei, não, essa casa é minha. Eu digo, meu querido, saber de quem é? Vamos conversar? Vamos. Aí ele era amigo do meu pai. Foi assim que tu desculpa. Como é que tu sabia o todo? Cara. Foi assim que ele chegou ao proprietário. Ao desterro. Eu disse, é desterro, como é o nome dele? Puxa vida, era baixinho, carequinha. Gente fina, gente fina. Aí chegou no homem, eu achei que era. Aí com você. Acho feliz que mandou fazer essa placa, botou. Doutor, vamos botar pra vender? Vamos botar pra vender essa porra? Botão pra vender? E aí. Apareceu o dono. Apareceu o dono. Rapidinho o dono apareceu. Aí a telemedicina ficou que nós criamos um eletrocardiógrafo em que ligava no computador e através de discagem ele pegava o sinal do eletrocardiograma, pegava como chama-se imagem DICOM disso, e aí transformava em gráfico e saía. Pô, fizemos o teste, isso demorou uns 3 meses. Aí eu ia para Brasília e falei, Fernando, e aí vamos ver, estava muito rude. Fizemos o sistema, fizemos o aparelho, fiz o aparelhinho. Trouxe para Manaus um. Nem foi eu que trouxe. E não ficou pronto na hora. Aí um Minuto, que era um dos vendedores dele, veio a Manaus e me ligou, doutor, o aparelho está pronto. Vamos a Manaus testar. Eu digo, vamos testar. Aí ele veio a Manaus, vamos testar esse aparelho. Lá na sala do Elias, eu instalei o aparelho lá. E no meu consultório tinha que chegar no meu computador o negócio. O exame. O exame. Aí testamos, a internet não dava, tudo. Chamei o Anderson, que era um amigo meu, que mexia com isso. Fizemos o esquema. Só que cada eletro era uma descagem de telefone. Trabalhamos assim mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. Aí quando eu vi que o negócio funcionava, eu digo, meu Deus do céu, eu vou atender todo mundo do interior. Vou resolver o problema do interior. Porque o interior, o cara tá com dor no peito, o médico já é infarto. Manda buscar um avião de Manaus para poder levar, chega aqui, é mesofagite. É o cara comeu uma espinha aí, sabe onde tá? Ou então é um nervoso, E começamos a resolver alguns problemas aqui. Aí eu peguei e falei, Fernando, você consegue fazer os equipamentos desses para mim, em série? Aí ele disse, pô, Mário, mas eu vou ter que fazer um investimento. Eu fiz um para ti, cara. Eu digo, não, você fez um para mim, mas nós vamos fazer em série, nós vamos vender esse negócio. Nós vamos botar isso em Manaus, vamos botar no interior. Aí, meu amigo, foi. Ele disse para mim, Mário, tá pronto, eu posso entregar para você até 30 aparelhos aqui, eu tenho material para fazer 30 aparelhos. Eu digo, vou ter que vender isso pro interior, vou ter que vender isso. E eu
indo pro interior, levava aparelho de eletro, fazia eletro do pessoal lá no Padre Colombo, Parintins, Interfel fazia lá no pessoal, ia para São Gabriel da Cachoeira, fazia no Hospital Militar de lá. Klinger Costa, meu paciente, meu amigo, demais. Eu, médico dele, da esposa dele, dos filhos, até faleceu um outro dia, da mãe dele, Dona Gita, da Dona Nazaré, irmã, todo mundo. Ele veio se consultar comigo aqui um dia. Ele veio, sempre vinha às 5h30, 6 horas da manhã. Aí eu, Klinger, eu tenho um negócio para te mostrar, Klinger. Olha só o que eu fiz. Olha, eu bolei isso aqui, tudo. Isso vai dar. Luiz Mário, rapaz, tem que chegar pro governador e mostrar para ele isso. Por isso que veio o negócio que era do Amazônia. Bom, mostrar para o governador isso aqui, para ele botar isso no interior. Se ele botar no interior, nós vamos deshospitalizar o pessoal que é hospitalizado por infarto e não é infarto. As crises hipertensivas a gente vai tratar. A gente só vai mandar avião para lá de UTI aérea pelo governo para buscar o paciente realmente doente. Eu falei para ele todas as vantagens que poderia ter, além do custo. Custo, porcaria. Luiz Mário, tu fazes isso? Eu digo, eu fomento que eu faço. 10 horas da manhã do mesmo dia, recebo uma ligação. Luz Buzago, chefe de gabinete lá do cerimonial. Doutor Luiz Mário, tudo bem? Ela me conhece muito, me conhecia bem, me conhece bem. O governador quer falar com o senhor. Quando? Hoje? Qual é o assunto? Não sei, ele pediu para o senhor vir aqui. Aí eu falei, doutor Klinger esteve aí, tomou café com ele. Eu digo, já sei o que é. Liguei pro Klinger. E aí, meu xerife? Ele falou, já falei com ele falou que vai te ligar. Eu digo, já ligou. Pega o teu negócio e agora tá contigo. Aí eu fui lá com o governador. Fui eu e o Mário, papai, chegou aqui, eu estava conversando com ele. Nós estávamos fazendo o projeto Brasil 500 anos. Nós íamos voar pelo Brasil todo, com o Brasil 500 anos, patrocinado pela Rede Amazônica, negócio. E eu tinha que levar o projeto lá para o governador. Aproveitei e levei os dois. E o Mário ia ser meu copiloto, ele foi junto comigo lá. Eu vendi as duas coisas. Não deu certo a viagem, ele não deu patrocínio, não deu nada, ganhou patrocínio da TV Amazonas, mas eu fechei o negócio da telemedicina com ele. Ele pegou, ficou de ver, chamou, mostrei para ele o serviço, mostrei funcionando, deixei um esquema aqui, em que faria um eletro aqui, eu lá na sala dele receberia o eletro, não deu certo, porque chegou lá, o computador tinha que estar na internet de lá, não tinha aquele negócio de plugar no telefone, mas eu falei para ele que com a internet estava certa. Ele disse, você vai fazer isso? Vou fazer, dá certo. Você vai fazer como? Eu digo, eu tive uma reunião, à época, com o Dicica, que ele era o presidente da Associação dos Municípios, ele trouxe vários prefeitos aqui, mostrei, isso foi um trabalho muito longo. Tá entendendo? Foi um trabalho muito longo, abril, maio, junho, até que o brasileiro falou, não venda para negócio de município que o prefeito não vai te pagar. Eu mando dinheiro para ele e ele não usa, você vai marcando. Venda para mim o projeto. Eu digo, vender, governador, vamos embora fazer de parceria, porque... Aí ele falou, tudo bem, você vai implantar isso lá no Francisca Mendes. Eu digo, não dá no Francisca Mendes. Ele, por que não? Rapaz, eu estava negociando com ele, eu já tinha certeza que eu ia fazer. Aí ele disse, por que não dá no Francisca Mendes? Eu digo, porque isso é um sistema que não pode parar, governador. Isso vai estar no interior. Eu tenho avião, ele me chamava de brigadeiro, porque já sabia que eu era piloto. Eu digo, por que brigadeiro? Eu digo, governador, eu preciso de dar assistência no interior imediata. Deu um problema no interior, eu tenho que pegar meu avião e ir para o interior. Eu tenho que levar um material para poder consertar, um carro, um negócio desse. Se eu fizer no Francisca Mendes, eu preciso de licitação, eu preciso de dotação orçamentária, tudo. Vamos fazer o seguinte, o senhor contrata o serviço da Clinicor e o senhor bota a Clinicor como manutenção, mantenedora do programa, tudo, e toda a manutenção, todo o treinamento pessoal, tudo é por minha conta. Você faz isso? Faço. Lourdes, liga pro Deodato. Deodato, vem aqui. Aí o Deodato foi lá. Francisco Deodato era o secretário de Estado da Saúde. Deodato Guimarães. É Guimarães? É. Francisco Deodato. Francisco Deodato Guimarães. Lá de Terra Santa. Foi lá, eu fiquei esperando ele até umas 2 horas da tarde. Saí de lá com o compromisso do governador de fazer. Governador,
Vai fazer? Vou. Em quanto tempo você faz isso? Eu digo, senhor, só um prazo para eu mandar buscar os equipamentos. Eu ainda nem tinha feito os equipamentos. Os equipamentos estavam com material para fazer, mas não tinha pago ainda, não tinha nada. Só tinha o meu fazendo aqui, só tinha um aparelho. Testado já. Né? Testado, funcionando. Então já estava tudo. Se bem que esse aparelho teve muitos acertos. Aí, meu amigo, o Amazonino comprou a ideia, alugou o meu serviço, comprou o meu serviço, e ele falou, em quanto tempo você coloca isso? Eu digo, só amanhã. Eu ligo para a dona Luz amanhã, porque eu não tive a petulância de pedir o telefone dele. Como eu já tinha o telefone da Luz, eu digo, posso ligar para a dona Luz amanhã? Pode. Aí voei para cá. Fernando, em quanto tempo tu me montas 15 serviços desses? O Amazonino me disse que eu ia colocar em 7. Aí eu já pedi para 15. Porque eu falei, na hora que ele veio, isso maninho, não é minha papa. Rapaz, a gente tem que trazer um Amazonino para ver se é verdade. Confirma se é verdade, o né? Quê, porque, meu amigo? rapaz, olha, deixa eu te falar, essa pergunta, ele vai continuar, lógico. Claro. Foi no bloco passado que foi. Espera aí, só um pouquinho. Tiraram dali. Mas não, mas já tá faltando aqui, ó. Já tá dando quase 30 minutos. Mas deixa eu falar, porque isso é muito importante. É importantíssimo. A telemedicina é importantíssima para o Estado. Aí eu peguei, comprei os equipamentos, o Amazonino falou assim, pode fazer. O Deodato disse, pode fazer. Liguei para lá pro Fernando, mandei ele fazer os equipamentos e na época eu estava sem o dinheiro suficiente para pagar. Liguei pro meu irmão Francisco Helder, ele me prestou o dinheiro. O Fernando me ligou uma semana depois. Luiz-Mário, eu tô com 15 aparelhos prontos. Eu digo, vou buscar. Peguei um avião com dinheiro no bolso, fui a Brasília, me pegaram no aeroporto 6 horas da manhã, eu fui para a Micromed, fiquei o dia todinho lá com ele, testando os aparelhos, tudo. Peguei o avião de volta da noite, meia-noite e meia eu estava em Manaus com 15 aparelhos. Deodato, vou começar a trabalhar. Isso foi 1º de setembro. Dia 1º de setembro. Vou começar. Quais são os municípios? Aí eu botei Manacapuru, Quari, Tefé, Parintins e Maués. Foram os primeiros municípios que eu botei. Manacapuru, dia 3 de setembro de 2000. De quem foi o primeiro eletrocardiograma que eu fiz? Meu filho, Luiz Anjo, que hoje é cardiologista. Luiz Anjo, meu filho, porque ele dizia, você é médico, quer ser cardiologista, você é médico, você é... Tá bom, então o primeiro eletrocardiograma do Brasil vai ser seu. Aí foi documentado, Deodato mandou a rede educativa para lá, que a época a TV educativa que tinha, foi lá. Não lembro quem era a pessoa, foi o cara lá que era repórter, até hoje é meu amigo. E nós voltamos. Aí de lá eu já fui, dia 3 de setembro, eu fechei com isso no finalzinho de agosto. Dia 3 de setembro eu ligo pro Deodato, à noite. Del, já está no ar Manacapuru, tá funcionando. Eu falei, mas calma, né? Tô viajando amanhã para Quari. Aí eu fiz Quari e Tefé. Dia 5 eu estava com Quari e Tefé no ar. Aí eu fui para Itacoatiara, Parintins. 7 de setembro de 2000, estava no ar 5 municípios. Aí foi sequencial, tudo. Meu amigo, o negócio foi sério. E daí eu comecei, aí passamos. Aí nós fizemos outros municípios polos. Ele ficou tão empolgado que botou no município polo. Aí nós colocamos Manacapuru, Quari, Tefé, Fonte Boa, São Paulo de Olivença, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Eirunepé, Manicoré, Humaitá, Lábio, Itacoatiara, Parintins, Maués, Presidente Figueiredo, Nova Olinda do Norte, 16 municípios. Fernando se empolgou pro negócio. Luiz-Mário, tá funcionando? Porra, cara, funcionando, maravilha, maravilha. Aí, cada eletrocardiograma era uma ligação de telefone. Ficou muito caro para mim. Naquela época a internet era discada, né? Discada. Então, você discava a internet, era um eletro. Disca outro eletro. O custo era altíssimo, era tudo interurbano. Era 97, daí coisa. Aí o Fernando, não vai dar certo. Esse negócio eu vou quebrar a cara. Aí fizemos uma situação em que ele fez uma caixa para cada município, em que todos os eletrocardiogramas que eram feitos até as 11h30 da manhã entravam numa caixa. Aí mandava para mim meio-dia e meia, 1h, quando era 2h começava a fazer, os da tarde vinha tudo na caixa. Passou a vir de cada ligação 7, 8 eletros. Diminuiu o preço.
Isso ainda teve muito no, né? O Jesse Alencar, que era economista, aí foi que me ajudou a fazer o programa, para fazer cobrança, fazer custo, viabilidade econômica financeira. Teve muito, isso foi muita coisa. Agora você imagina aí, Patrick, o quanto o governo do estado não passou a economizar pelo TFD, que eles chamam, Tratamento que é fora o do tratamento domicílio. fora do domicílio, de gente que provavelmente viajava e que não estava infartando, né? Ou que não tinha nada a ver com a parte cardiológica dessa pessoa. Eu lembro que na época, o Luiz Mário comentou comigo que chegaram a fazer uma pesquisa que para cada R$1 investido em telemedicina, você economizava 99. Mas é interessante para os governantes fazer esse tipo de economia? Eu tenho certeza que sim. Não. Deixa eu só te Peraí, falar uma coisa. não, só para as pessoas sérias, talvez, né? Mas que tem gente que vai querer o quanto mais gasto, melhor. Mas eu tenho certeza que nesse sentido, sim. Nesse sentido. Porque o dinheiro que é gasto com o tratamento fora do domicílio é uma verba federal que vem específica para isso. E quando a gente desonera, a gente está mandando pessoas que realmente precisam. Né? Fora que as vidas que foram salvas de gente que estava infartando. Agora, Luiz Mário, e que ele conseguiu ver pelo exame, né? Pois é. Teve continuidade desse programa nos outros governos? Teve. Deixa eu só dizer para você que você pergunta se o governo tem interesse. Aí eu comecei a ir para os congressos brasileiros de cardiologia, os Norte e Nordeste e as SOCESP. Junto com o Fernando, eu ficava no stand da Micromed, mostrando o sistema, fazendo eletrocardiograma aqui da clínica, mandando para lá, porque aí eu já tinha o meu computador com internet direitinho, beleza? Tudo próprio para mostrar isso. E que era uma coisa inédita no país. Inédita. Aí, eu conheci um cara chamado Jacques Deville, daquele, na Bahia. Esse cidadão aqui. Ele é um franco-suíço que chegou, ele estava na Bahia. Pode falando aqui, eu vou botar a imagem dele aqui enquanto o senhor fala. Aí, veja bem, Jacques Imagem Deville. dele. Aqui, ó. Aí. Esse. O Jacques Deville trabalhava com um médico na Bahia. Ele era o responsável pelo TI, na clínica e as coisas todas. E aí ele chegou lá e falou... E o dono da clínica, meu amigo, da cardiologista, foi presidente da Sociedade de Cardiologia do Departamento de Telemedicina, de ergometria. Ele chegou comigo e falou, Luiz Mário, como funciona isso? Eu digo, Jacques, é desse jeito. Compre para botar na Bahia. O dono da clínica, vou lembrar o nome dele agora, aqui, mas eu tenho o nome dele aqui. Puxa vida, depois já aqui da Bahia já é o Nunes, Maurício Nunes. Doutor Maurício Nunes, da Bahia. Gente fina pra mim. Ele era médico de quem? Magalhães? Magalhães da Bahia, Bahia. dele. Luiz. Tem o Luiz Eduardo pai. Magalhães, o filho, e o pai dele, pai. que era o... Eu vou já lembrar, mas e aí? Avô desse menino. Antônio Carlos Antônio Magalhães. Magalhães. O Maurício chegou pro Antônio e falou, Luiz Mário, isso vai dar certo? Dá. Eu vou trazer o secretário de saúde aqui contigo amanhã aqui no congresso. Traga. Aí o Jacques ficou junto comigo. Mostrei para eles como funcionavam. Eu tinha aqui no Amazonas, eu tinha na época aqui, 20 postos dentro da cidade. E tinha 15 no município ainda, depois veio o 16º. O secretário de saúde da Bahia foi lá comigo, com o Maurício, conversou comigo e falou, vou comprar, vamos botar aqui, você instala comigo? Eu digo, instalo. Vou ensinar pro Jacques. Ensinei pro Jacques, um dia eu fui lá com ele, fiz o contrato com ele, primeiros contratos de telemedicina entre as empresas de telemedicina e o governo. Eu que fiz todos, eu tenho os contratos todos, eu tenho tudo guardado, como é que isso é feito. Fez os contratos. Você sabe quantos postos de telemedicina foi feito na Bahia pro Maurício com o Eduardo Magalhães? 155. A Bahia é desse tamanho, vai tudo de carro. Eu aqui no estado do Amazonas, um estado continental, onde a gente fica de 6 horas de avião para poder ir para um lugar. Eu tenho que sair daqui de Manaus e ir para Tefé, mas tem para poder ir para Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Cucuí. Eu só consegui botar aqui 16.
Na Bahia, eles botaram 155. Eles colocaram 3 unidades de UTI móvel. Pode continuar, doutor. Colocaram 3 unidades de UTI móvel com sistema de telemedicina que atendeu o paciente, já fazia eletrocardiograma do cara lá, com celular. E aqui não consegui. Até que veio um governador, 8 anos depois, novembro de 98, deu 24 horas para tirar o sistema de telemedicina e cardiologia do Estado. Meu Deus. E eu fui pego de surpresa. Recebi o telefone do secretário de saúde, me ligou. Doutor, o caso é o seguinte, nós temos que ver que o governador mandou tirar, porque ele vai precisar de botar nos outros municípios, o senhor não tem condição de botar. Eu digo, eu não tenho condição de botar? Nós já estamos, hoje, Milton, esse sistema no Brasil está quase 2.800 municípios, nós vamos ver aqui. Está no Uruguai, na Argentina, o mesmo sistema. Lógico, todas as tecnologias que vieram posteriormente. Melhoraram. Né? Melhoraram. Eu trabalhei melhorando isso aqui até quando foi que eles pararam de Até uns 3, 4 anos atrás. Era eu que ditava as normas para poder fazer as melhorias do equipamento. Até que o Fernando saiu de lá da Micromed, ele vendeu a Micromed para outro pessoal, e outro pessoal pegou, já está tudo pronto, Mas normal. todas as adaptações, Com todas as melhorias, adaptações, fez e tudo. upgrades, Nós temos hoje esse sistema funcionando na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, em Equador, em El Salvador, tem na Costa Rica, aonde teve médicos que vieram aos congressos de cardiologia aqui no Brasil, tiveram no stand, eu consegui conversar e tudo, nós colocamos. E aqui no Amazonas, hoje, nós só temos na prefeitura. E na prefeitura nós só temos 15 postos. 16. Quer dizer que essa sua ideia foi para todos esses países O mundo que todo, tá todo Aí lugar. deixa ele falar, o senhor deve ser muito rico, né? Eu ganhei uma boa... Não, o senhor deve estar... Não, mas isso foi até pouco tempo, até 2010. Mas- Até 2010, porque foi 10. E eu tive a oportunidade de patentear isso junto aos americanos. O americano veio aqui da Universidade da Carolina do Oeste da Carolina, ficou no Tropical Hotel, me chamou, eu fui lá para fazer o sistema, para poder botar a patente com eles. Eu levei um amigo meu, cardiologista, junto. E lá conversando, eu estava quase fazendo e eu fui demovido da ideia. Falou, não, eles vão te tomar, não vai fazer, não sei o quê. E aí eu caí na besteira de não fazer. Falta de instrução, falta de informação no sentido... O homem sem instrução serve para nada, e sem informação é pior ainda. Eu não tinha informação direta de como era... Porque eu trabalhava demais, eu não tinha tempo de fazer, então eu não tinha muito acesso às coisas. E aí eu não fiz a patente. Quando foi em 2010... Considerava também que estava na mão de um amigo, né? Estava no amigo meu, o Fernando, então eu tinha os equipamentos que eu queria, eu fazia todas as modificações que eu queria no sistema, nunca paguei royalty, nunca paguei nada, até que eu perdi essa situação, o Fernando saiu, entraram os outros sócios, e eu ainda continuei com todas as benesses de ter sido o cara que criou isso para eles. Eles tinham uma gratidão muito grande por mim. Até que o Edson saiu da empresa, morreu de desastre, eram 4 sócios, morreu de desastre, o Edson saiu, ficaram 2 sócios, ficou o Júnior e o Américo, aí foram vendidos. Quando foi uns 4 anos atrás, eu recebi a ligação, eu fui a Brasília, lá tudo, e eu passei a ser um cliente da Micromed como qualquer um outro, sem nenhuma regalia. Hoje eu pago até por cada exame que eu uso. Por cada exame que eu recebo... O senhor criou tudo isso Criou e hoje tudo tem que isso. pagar por isso que o senhor criou. Hoje eu pago para usar o meu sistema. Bom, a gente já chegou ao nosso momento. Quero muito agradecer ao senhor por essas histórias tão maravilhosas, tão importantes também. Eu quero agradecer a você, Milton Júnior, pela participação. A gente poderia aqui ficar mais tempo, porque eu estou com os 2 diretores da rádio. Se vocês quiserem ficar mais tempo, à vontade. Cara, a gente ainda não falou de Pois é, por isso. Aeroclube e outros assuntos que tinha que falar muito mais aqui. É porque Se na internet, quiser, né? Sim, pela A gente internet. tem esse Mas a tempo. gente pode marcar uma Pode. vez por semana. Essa por semana aqui. ainda. Pronto. Pode ser. Essa semana ainda. Porque tem muita coisa para falar ainda de Poxa, telemedicina, de como situações tenso. que foram criadas e que foram beneficiadas. E Eu como posso tenso. citar aqui, inclusive, várias pessoas
ilustres que Inclusive, foram salvas, Inclusive o governador. que foram Inclusive, salvas Patrick, pela telemedicina. inclusive, alguns prefeitos A gente já já do E o Sim. governador que o senhor que alguns cortou, prefeitos do que pediu interior pro senhor já tirar os tiveram equipamentos. suas vidas A gente já salvas. pode citar isso Isso. agora. Vidas que foram salvas pela telemedicina, incluindo políticos. E políticos O sérios. que é que o senhor lembra? Nós salvamos 2 prefeitos de arritmia, tudo, pela telemedicina. O primeiro foi o Renato Gonçalves, prefeito de Tefé, não, aqui, Humaitá. Prefeito de Humaitá. Eu recebo uma ligação do hospital, doutor Osmário, o prefeito está aqui, está chocando, está com arritmia, tem coisa de... Coloca na telemedicina. Bora, monta aí. Aí eu fiz uma monitorização de lá para cá. Fiquei no meu computador, no telefone, faz isso, mede a pressão, quanto dá? Eu fazendo o atendimento fora. Tiramos ele da arritmia, chamamos uma pessoa lá, eles chamaram lá, pegaram o Renato, colocaram numa picape e levaram para Porto Velho, que o Humaitá para Porto Velho é muito rápido. Foi lá, o Renato foi salvo, saiu da arritmia, ele quando voltou para Humaitá, veio aqui em Manaus me conhecer. Eu quero saber, foi na clínica, quero saber quem é o cara que me salvou pelo computador, que está nessa telemedicina. Eu já tinha ido ao Humaitá várias vezes, porque eu ia muito ao Humaitá, todos os municípios eu ia, toda semana eu estava viajando. Mas eu não tinha o conhecido. Conheci o secretário de saúde, diretor do hospital, tudo. Ele veio a Manaus me conhecer. Fez uma amizade comigo tão grande, como diz a minha neta, ficamos tão colados, que, cara, tudo que acontecia lá era ele. Outro que foi salvo pela telemedicina, que veio para cá, posso falar como, sabe, sem sombra de dúvida, e irmão da irmã a tia do Wilson Alecrim. Ele era secretário de saúde. A tia dele, o tio dele, que é pai do Edson, pai da Valdemarina, que quer fazer aquele programa de proteção de dados. Eu salvei ele também pela telemedicina. E o segundo prefeito foi o Fausto Silva. Fausto Timóteo Silva. Também com esse teve uma arritmia por isquemia. Tirei da isquemia, evitamos o infarto dele, evitamos uma UTI aérea e ele foi de carro para Humaitá, para Porto Velho, foi atendido em Porto Velho. A esposa dele é médica e a filha dele é médica também. Essas pessoas. Agora, fora quantas pessoas nós salvamos. E olha, quanto é que se economiza no transporte aeromédico desses pacientes que são transportados sem necessidade, que é a evacuação aeromédica. Sem necessidade. Mas eu ainda acredito que nós vamos voltar a ter telemedicina em Manaus, no Amazonas, com mais municípios, precisa do município, é uma utilidade muito grande com muito baixo custo. Isso é para o bem do povo. Salvar Agora, vidas. doutor Eliane, me diga uma coisa. O seu programa, o Entre Nós, geralmente quanto tempo tem? 1 hora. 1 hora? Então, doutora, não chame seu marido para dar entrevista, porque a senhora vai fazer 2 perguntas só e pronto. Mas, Milton, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que explicar o contexto. Eu não estou numa CPI que ela pergunta, é isso ou não é? É conta ou não é? Não, mas Então, tem mas que pelo ter o menos uns contexto. 5 minutinhos, né? Mas veja bem, tudo que eu falo 7 é o contexto. minutos, né? Tudo que eu falo é o contexto. Não tem como você contar uma situação dessa. Como você criou a telemedicina? Tem que contar como foi, qual a necessidade que eu vi para ter a telemedicina chegou. E vou lhe dizer uma coisa, viu, cara? Mas a história do cavaco, primeiro fala do violão, Cavaco. Não, é doutora, doutora. A senhora é advogada, né, doutora? Não. Mas tá bom, doutor, foi perfeito. Nós vamos, como nós temos a rádio na mão, a gente vai ter vários programas de cardiologia, de interesse à cardiologia. Agora, hipertensão arterial, eu tenho que falar hipertensão arterial mais do que eu falo para o meu paciente no consultório. Eu tenho que explicar para ele a etiologia da doença, a fisiopatologia da doença. E se tiver imagem, a gente pode colocar aqui. Tem. Como faz-se o controle. Então, isso não pode ser é diferente de um consultório. Mas que voltando ao serviço de telemedicina, é um serviço não só importante, como é um serviço muito bonito.
aqui na prefeitura de Manaus, que a gente está com os postos ainda ativos, não é incomum, Patrick, ele receber um laudo, ele está no consultório dele, ligar para o posto de saúde onde o exame foi feito, vá lá chamar o seu José Raimundo, não sei das quantas, porque ele está infartando. Segura ele. Né? Segura ele aí. Então isso para mim não tem preço. O laudo da telemedicina, a diferença de eu, criador do sistema, e um outro colega que está trabalhando dando laudo, é que o compromisso que eu tenho com o programa é muito grande. Então eu fiz a telemedicina para ajudar o pessoal do interior, onde o médico cardiologista não está presencial. Ele não está fisicamente lá. Então o colega que está lá, ele é um médico generalista. Na maioria das vezes é um recém-formado que está lá. Ou uma pessoa que já está lá há muito tempo e não tem acesso às informações, tá entendendo? Da cardiologia, porque a cardiologia é uma especialidade, você tem que estar estudando sempre, está mudando. E aí entra a telemedicina para auxiliar e salvar. A telemedicina minha, no meu sistema, eu dou o laudo do eletro, eu dou a orientação que tem que ser feita, eu digo o que é que tem que pesquisar, ainda digo quais são os exames que tem que fazer. Eu ia ao interior, todos os interiores eu fui. Eu pegava uma motocicleta lá, porque não tinha, então eu ia na ambulância do hospital, quando tinha gasolina, que no interior a carência é maior do que a daqui. Eu ia dizer assim, vamos embora visitar as 4, tem quantas farmácias aqui? Tem 6, vamos visitar 4 as mais importantes. Eu ia nas farmácias com a relação de medicamento que ele deveria ter. Doutor, mas isso não sai. A partir de agora vai sair, porque vai ter o diagnóstico, o paciente diagnosticado, ele tem que tratar, vai ter que pedir. Eu fazia a lista de remédio que a farmácia hospitalar tinha que ter. Não é só dar laudo, não. E eu ficava, todas as vezes que eu ia ao interior, eu ia às farmácias, visitava as farmácias, conversava com os farmacêuticos, eu já era conhecido. Fiquei fazendo isso 9 anos. Então, com maior interesse em melhorar, porque isso foi melhorando, e isso era uma situação que eu melhorava o meu programa e eu vendia para as outras situações desse jeito. Entendeu? Então, o programa de telemedicina de cardiologia da Clinicó é o laudo, a orientação médica, orientação terapêutica e diagnóstica. E a medicação. E a medicação. A medicação a gente faz por telefone. Eu não faço... Não, mas na orientação das farmácias, porque não adiantava o senhor fazer isso aí sem ter a medicação do paciente tomar. Mas aí você faz um trabalho nas farmácias, visita as farmácias, vê quais são os remédios que tem. Você tem isso, tem aquele outro, qual é? Tem o genérico, qual é o genérico que tem, tudo. Aí faz a relação, aí vai no hospital, conversa e integra. Isso é um trabalho que você não imagina. Árduo. Eu chegava com o meu avião no município, ia direto para o hospital. Geralmente eu ia com a Kátia ou com a Cristina, trabalhavam comigo, ou o Bucão. Levava junto o Gentil, que era o meu técnico, ele ficava vendo a manutenção, vendo quem podia melhorar o carro, e eu corria para as farmácias. Primeiro eu ia conversar com a enfermeira, com a chefa de posto, ia para as farmácias. Ficava trabalhando, ia para uma... Às vezes eu ia almoçar 3 horas, 3h30 da tarde. Com fome. Aí voltava para trabalhar, chegava no hotel 7h30, 8 horas da noite. No outro dia de manhã pegava o avião, chegava assim, ia Manaus, Quari. De Quari ficava de manhã cedinho, Tefé. Ficava Tefé, Tefé o Maitá. E assim fazia o fim de semana, assim. Era muito trabalho. Muito. Mas era um trabalho reconfortante, era um trabalho que, poxa vida, te gratifica. Até que chegou um governador e falou assim, não, nós não vamos mais fazer isso, vamos botar num outro grupo aqui, fez, acabou... Vamos botar no outro grupo para não fazer. Vamos botar no outro grupo, a gente paga eles e eles não fazem. E paga muito. E pagou mais, muito bem, pagou, olha, 1000 vezes, quase 1000 vezes mais do que pagava para mim. Olha aí. Entendeu? E que no próximo bloco eu vou falar o nome dele. Tá certo. Porque próximo bloco, próximo programa. No próximo programa. É um crime que foi feito. Bom, tá certo. A gente só lamenta que quando a tecnologia, que agora está melhor, a internet, que agora está melhor, lamentavelmente, governos que não pensam na população não deram prosseguimento a essa invenção que salvou tantas vidas, mas que só está por enquanto em Manaus. Chegou a hora? Muito obrigado
Milton, pela participação, Milton Júnior. Eu é que agradeço. Obrigado ao senhor por ter contado um pouco dessa história tão rica Tem muita coisa que para a contar, gente ainda Patrick. precisa que o senhor conte mais. Vamos começar. Obrigado à senhora doutora Eliane Peixoto, que também participou conosco aqui. Nosso agradecimento, mas eu não posso encerrar. A gente falou tanto em violão, a gente falou tanto em cavaquinho. Quer que eu volte você? Quer que eu vire Não, boêmio? eu quero que você coloque, Paulinho, aquela imagem aí, aquele vídeo que eu vou soltar daqui. Será que tem algum vídeo Uma outra disso situação. Ainda não. Vamos lá? Pode soltar, por favor. Ok. Ó, lá atrás. Aí. Enche na tela aí. Aí. Esse cara vai mais. Pronto, nós já temos um tocador de violão. Mas o som tá tão bom que esse bonequinho já tava correndo daqui. Mas o som tá tão Bota bom. aí na parede, cadê Esse o boneco? bonequinho já tava correndo daqui. É assim que a gente encerra o nosso programa. Foi uma surpresa para Rapaz, todos. eu Aqueles relaxando. não sabiam, mas a gente encerra que sim. Até o próximo programa amanhã, Hora do Rush. Amanhã nós teremos a presença Serafim Do- Correia. do Serafim Correia. deputado estadual Serafim Correia. Vai estar aqui com a gente, batendo um papo conosco, nesse mesmo estilo também. A você, muito obrigado. E se tá tranquilo, Taca a voc. taca a boca. Tchau, pessoal. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque!